Estamos falando sobre como interpretar a Bíblia, porque em tempo de crise, então, vem cada coisa inacreditável. E você precisa ter pelo menos o essencial para interpretar direitinho a tua Bíblia. Esse assunto que eu estou falando com você está dentro de uma matéria chamada hermenêutica. Quando eu fiz faculdade de teologia, eu tive 2 semestres de hermenêutica, mas eu estou te dando o suprassumo da coisa. Se você fizer isso direitinho e ler dessa maneira que eu estou te falando, inclusive demonstrando com um texto prático como fazer, você vai estar livre de muita coisa por aí, ok? Então, ame a palavra de Deus, não põe o que tem na tua cabeça, não adultere, não tire, leia como deve ser. Depois dessas dicas ainda, você tem que fazer mais uma coisa. Você teria que, depois de entender o texto, o contexto anterior, o contexto posterior, a ideia eixo do texto, e quando chegar lá onde você está querendo ler, qual o texto que você decidiu interpretar, então interpretar à luz disso. Além disso, você ainda tem que interpretar tudo isso à luz da Bíblia como um todo, porque uma regra da hermenêutica é essa: a Bíblia se auto-interpreta. Se eu interpretar e se eu disser o que a Bíblia não está dizendo, é adulteração da palavra de Deus, e imagina as pragas que tem lá no Apocalipse para quem mudar a palavra de Deus. Então, essa matéria hermenêutica eu fiz ela em 2 semestres, quando eu fiz o meu curso de teologia na universidade, mas eu estou dando aqui as coisas básicas. Se você seguir, você vai ser bem abençoado. Por exemplo, nós pegamos o livro de Lucas. O livro do Lucas, quando você lê ele, você tem que ler no contexto do Lucas todo. E para você ler dentro do contexto do livro de Lucas todo, você tem que saber o que é o assunto do livro de Lucas. Então, todos os evangelhos têm um assunto pelo qual foram escritos. Principal, Mateus foi escrito para mostrar que Jesus é rei. Marcos foi escrito para mostrar que Jesus é servo. Lucas foi escrito para mostrar que Jesus é verdadeiramente homem. João foi escrito para mostrar que Jesus é Deus. À luz disso você lê todo o contexto. Mas você pode pegar, sim, uma parte de um texto, e não cair de paraquedas, mas ver onde começa, ver onde termina e ler esse texto. Então já fizemos isso. Agora eu queria ir para frente um pouquinho, falando sobre o que o texto está querendo dizer com o que disse. Então nós vimos aí toda nessa linha de interpretação aí, que o texto estava querendo dizer o que Jesus pensava sobre o fato dele estar recebendo os pecadores e falando com eles. Jesus começou respondendo para os fariseus, porque essa era a indagação deles, e Jesus usou as 2 primeiras parábolas. Ele só se referiu aos perdidos, que eram aqueles com quem Jesus estava comendo, os pecadores, né? E não falou nada para os fariseus. No terceiro, na parábola do filho pródigo, ele introduz um elemento novo, que é o filho que ficou em casa, que eram os fariseus, e que não queriam receber os arrependidos que estavam voltando para casa. Então nós pegamos toda essa linha de pensamento. E daí no capítulo 16, Jesus não vai mais falar sobre os perdidos. Jesus vai falar agora somente sobre aqueles que, entre aspas, estavam em casa. Não existe quem não seja pecador, segundo a Bíblia. Então eles eram pecadores, eles só tinham um falso conceito de que não eram, achavam que eram melhor que os outros, mas eram pecadores. Então Jesus introduz esse capítulo 16 só falando deles. E pondo ele à luz do contexto, nós vemos que Jesus conta uma parábola para os seus discípulos, mas ele estava usando de uma ironia, porque ele estava falando com os discípulos, dando a mensagem para os fariseus que estavam ouvindo. Ok? Então Jesus conta a parábola desse administrador, homem rico, que na parábola seria Deus, né? E aliás, do homem rico que tinha um administrador. O homem rico seria Deus, o administrador seria os fariseus, que estavam aí para administrar o reino de Deus. Conta que eles eram infiéis, ok? E Jesus vai dando algumas coisas que, se você não entender tudo que você vem lendo, você vai pensar que é mau conselho. Jesus disse: e eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua. Jesus não pensa isso. Ele estava falando isso para dar uma raquetada nos fariseus e nos intérpretes da lei que estavam ouvindo a ele. Era uma ironia. Então, aí fica tudo claro quando você chega no fim da história, em que eles começam a dizer: esse Jesus aí, os fariseus que eram avarentos, versículo 14 do 16, ouvindo tudo isso, ridicularizavam. Então eles começam a ridicularizar Jesus. Então o que Jesus faz?
Jesus dá a interpretação desse texto. Ele diz, mas Jesus lhes disse, essa é a interpretação do texto que começa no versículo 1 e vai até aí o fim, o versículo 15. E ele diz assim, mas vós sois os que vos justificais. Aquele da parábola estava se justificando para ser recebido em casa, para ficar de bem. Jesus disse que esse eram os fariseus. Olha a interpretação do próprio Jesus. Mas vós sois os que vos justificais. E os que querem fazer amizade com coisa iníqua, aquela coisa toda que está com riqueza de origem iníqua, injusta. Então Jesus diz, vocês são esses que tentam se justificar. Mas a Bíblia diz assim, vós mesmo diante dos homens, mas Deus conhece o coração, e aquilo, pois, que é elevado entre os homens é abominação perante Deus. Então Jesus dá a raquetada final e diz, eu estou falando para vocês nesse texto. É assim que você interpreta a tua Bíblia. Agora é sempre bom ler o Mateus desde o comecinho, mas para não ficar uma coisa tão grande que não entra na tua cabeça, você pode sim ler partes, mas nunca caia de paraquedas num texto, ok? Ser fiel com a tua Bíblia. Ser fiel com a tua Bíblia. Eu sei que você ama Deus, eu sei que você ama a sua Bíblia, então seja fiel com a sua Bíblia. Às vezes você vai pensar, mas pastor, assim é difícil. Bom, o que eu vou fazer? Se você ama a palavra de Deus, você vai ser fiel a ela e vai ler da maneira que você tem que ler, ok? Então, isso aí é uma partezinha da hermenêutica que eu estou compartilhando com vocês de como ler um texto. Então, todos os textos que você ouvir gente interpretando, passa por esse teste. Esse camarada pegou o texto correto? Leia o texto todo. Ele pegou a linha de pensamento? Ele está interpretando à luz daquela linha de pensamento? Passe por esse texto todo. Porque a Bíblia diz que nós temos que ser como os crentes de Bereia, que escutamos e vamos avaliar as coisas antes de receber. Não engula tudo sem saber o que você está recebendo. Porque nós estamos em tempos difíceis, final dos tempos. Muita bobagem vai sair por aí. Sê tu uma bênção em nome de Jesus. Amém.